Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa playlist de políticas públicas neste primeiro episódio de áudio resumo. Vamos abrir aqui esta discussão sobre este assunto tão importante, não só como estudiosos, mas também como cidadãos, para termos noção do porquê algumas políticas públicas são atendidas e conseguem ter satisfatoriedade, outras são atendidas e não chegam a ter resultados importantes, outras nem sequer são atendidas, o porquê, qual é a sua viabilidade, os critérios que fazem algumas demandas sociais serem atendidas ou não, qual é a diferença entre governabilidade e governança, a forma de avaliar as políticas públicas quanto à eficiência, eficácia e efetividade, enfim, os tipos, as formas, os modelos, as interpretações. Vamos tratar tudo isso nesses áudios resumos que iremos falar de políticas públicas. Então, vamos, sem demora, ao nosso principal assunto desta playlist. Políticas públicas, as definições e os seus componentes. Bom, primeiro, para dizermos sobre políticas públicas, é necessário entendermos que vivemos numa sociedade pluralista, mesmo aquelas que podemos, às vezes, dizer que não são pluralistas, como sociedades chinesa, japonesa, alemã, onde a gente, aqui do Brasil, teríamos a percepção de que não haveria pluralismo. Na verdade sempre há, porque se não há por questões de grupos étnicos, há pluralismo em questões de grupos sociais, comportamentais, de perspectivas, de ações, de profissões, de tudo isso vai criar. Nossas sociedades complexas, elas criam formas de diferenciação, pois vivemos em organizações, como diz o professor Hidalberto Chiavinato, vivemos em organizações e essas organizações são diferentes para fazer vários tipos de ações. Entre elas nós temos as privadas e as públicas. Das públicas temos diversas, elas que apoiam a estrutura do Estado. E aí que nós entramos. Uma sociedade pluralista, ela tem que ser regida por uma organização estatal, que vai fazer com que necessite que essa pluralidade ela crie uma estabilidade de convivência. E é necessário, então, a interferência do Estado. Não exatamente a política que nós estamos aqui dizendo, mas a interferência para equilibrar essas diferenças, para que uma não destrua a outra, né? Segundo políticos, segundo escritos políticos, como o de Hannah Arendt, nós temos várias formas de gerir essas diferenças, tanto diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças sociais. Podemos gerir ela por coerção ou pela política. Se é pela coerção, é uma ditadura, aquela ditadura totalitária ou autoritária, na forma clássica, ou pela política, por um Estado democrático de direito, ao qual tem-se representantes eleitos pelo povo e que esses representantes vão realizar as políticas necessárias para que a pluralidade da sociedade entre em equilíbrio e que não haja o domínio, a supremacia, a escravização de um grupo em relação ao outro, ou mesmo o extermínio, como podemos ver em diversas partes da história mundial. Mas vamos lá. O sistema político, pelo menos nas democracias, vamos falar aqui da forma de fazer o equilíbrio, não pela coerção, mas sim pela política, como diz Hannah Arendt, uma grande autora, né? E ela escreve o livro lá, As Origens do Totalitarismo, importantíssimo esse livro, né? Mas ele não é o foco da nossa discussão aqui. E essa discussão
no sistema político, nós vamos ter, pelo menos na língua inglesa, 3 formas de entendermos a palavra política, né? Pois ela pode ser traduzida do português, política, para o inglês como polity, politics ou policy, né? E se falarmos polity com T, é porque nós estamos falando da dimensão institucional, da política como um todo, de todos os movimentos, das instituições, do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, das Assembleias Estaduais, da Federação. Nós estamos falando desta dimensão, a dimensão institucional, quando se traduz para polity com T, T-Y no final. Agora, quando fala-se politics, quando se trata de politics, né, com C e S no final, trata-se da dimensão processual. Qual é essa dimensão processual? É as interações entre os políticos, as barganhas, as negociações. É claro que isso é normal numa sociedade, né, saudável das suas relações sociais. É normal que haja essas barganhas, negociações, troca de votações. O que não há, a ilegalidade, ela começa quando há recursos para que um político faça a outra, né? A linha entre a ética e a não ética nos relacionamentos políticos é um pouco tênue, mas existe sim, claro. Mas também não é a nossa discussão principal aqui, né? É só mostrar que quando traduz a política para politics, é porque estamos tratando da dimensão processual, das interações entre os políticos, as barganhas, as negociações. E por fim, quando se traduz para policy, estamos tratando da dimensão material. A dimensão material é as ações do governo constituído, da autoridade que foi lá posta, legitimada pelas eleições. Este governo vai se articular e vai implementar ações. Essa implementação de ações é uma dimensão material, é onde surgem as políticas públicas. Ali saem as políticas públicas. Então, olha só, polity é a dimensão institucional, quando a gente se refere à política, às instituições, o Congresso, o Parlamento, a Câmara de Deputados, o Senado, né, o STF, que ele age com a justiça, mas ele tem sim componentes políticos, pois o sistema ali de Montesquieu, que divide em 3 os poderes, ele não abre mão de que existe sim, permeia por todos os 3 poderes a política. E porque a política, ela também está dentro da interpretação que se faz das leis. As leis, elas são frias ali no papel, mas todo momento que alguém vai ler, ele vai interpretar conforme as suas convicções políticas, que vêm das suas experiências individuais, tanto das suas leituras quanto da sua psicologia. Aí nós vamos ter sim a política permeando até mesmo em todos os pontos, não só dos 3 poderes, mas da sociedade. Mas quando se fala de polity, nós estamos falando da dimensão institucional. Quando falamos de politics, estamos falando da dimensão processual, as interações entre os políticos, que também pode sair políticas públicas, mas principalmente as políticas públicas vêm da policy, que são as dimensões materiais, da onde sai. Um governo, para que ele possa realizar políticas públicas, ele tem que ter a chamada governança. A governança não é nada mais, nada menos do que a sua capacidade técnica, financeira, de recursos humanos, para poder implementar uma decisão que foi tomada ali no sistema político, foi implementada e agora, para ser implementada, precisa da capacidade financeira,
de recursos para que seja colocada em pleno funcionamento. Então precisa, essa é a chamada governança, que é diferente de governabilidade. Quando cair numa questão ali, a diferença entre governabilidade e governança é que governança tem a ver sim com a capacidade técnica e de recursos, capacidade financeira para implementar uma política pública. A governabilidade é sim a capacidade do governo ter possibilidades no ambiente político de manter a sua legitimidade. Quando o governo perde capacidade de implementar decisões no processo político ao longo do período, ele perde a governabilidade. Quando o legislativo trava todas as suas decisões, não há possibilidades, o orçamento está totalmente tomado pelo legislativo, o legislativo ele não mais coopera, então ele não tem mais governabilidade, ele não tem às vezes nem legitimidade. Foi o que aconteceu com o Collor, que perdeu a sua legitimidade com o Congresso e depois com a própria população. A mesma coisa deu-se com a Dilma Rousseff. Perdeu a sua legitimidade com a população e também com o Congresso Nacional. E por fim, os dois citados aqui tiveram o impeachment processado. O Collor saiu um pouco antes, mas enfim, isso foi a perda da governabilidade, que é diferente da governança. Enfim, então, feito essa distinção politics e policy, nós vamos agora tratar dos componentes, o que nós falamos que são os componentes das políticas públicas. Para que uma política pública seja implementada, ela precisa ter essa confluência de 4 componentes. Lembrando que toda política pública ela tem o objetivo, claro, de transformar uma realidade social, econômica, para melhor, ou manter alguma que já esteja bem avaliada pela população, para manter ela em funcionamento, ou para manter algo, ou para melhorar. Claro, nunca para piorar, isso é um contrassenso também. E toda decisão, toda política pública, ela vem também de decisões políticas. Ela precisa de viabilidade política, que eu vou explicar mais à frente, nesse mesmo áudio aqui. Qual é a viabilidade política para que uma política pública seja implementada. Mas vamos lá, os componentes para que uma política pública possa ocorrer. Os componentes são os componentes institucionais, os componentes decisórios, os componentes comportamentais e os componentes causais. Os institucionais é a presença da autoridade, aquele que está legitimado a fazer, a colocar as coisas em andamento, o que é legitimado pela população. Ele tem a institucionalidade nas mãos, as ferramentas. O decisório é que foi-se necessário muita parlamentação, muitos acordos políticos, muita votação. Por exemplo, o orçamento. O orçamento, como a gente tem até na nossa playlist aí, a administração orçamentária financeira orçamentária, administração financeira orçamentária, muitos pontos ali das finanças públicas, nós temos a questão da votação do orçamento público, da lei orçamentária anual. E essa lei orçamentária anual vai ter as políticas públicas implementadas pelo governo, E nestas políticas públicas é que tem-se um processo decisório, não é simplesmente algo absolutamente mandado pelo presidente e acabou. Não, é uma proposta feita pelo executivo, enviada ao Congresso. O Congresso vai fazer
os seus apontamentos, vai descaracterizar algum desses projetos, colocar outros, né? E ali vai negociar alguma das políticas públicas. Vai ser negociado se aquela política vai ser implementada, quantos recursos vai ser destinado a ela, e ali, depois da negociação do governo, através da sua governabilidade, vai ser implementada ou não ali. Então é um processo decisório. Se quiserem saber ali sobre a LOA, é só ir lá na nossa playlist de administração financeira orçamentária. Comportamental, pois, é uma ação frente a uma realidade, às vezes uma realidade dura, crua, favelas de palafitas, população com doenças básicas, sem saneamento, às vezes uma epidemia, como tivemos a de Covid, outras coisas que, frente a essa realidade, precisa de um comportamento extremamente rápido, às vezes urgente, para que possa realizar a construção de moradias populares, no caso aí das comunidades de palafitas, ou de votação, compra de vacinas rápidas para que morra menos pessoas nesse processo, questão também de outras ações. Enfim, é preciso de um comportamento, por isso que é comportamental, né? E causal, porque é necessário posteriormente verificar se a implementação foi realmente eficaz, se teve eficácia, se causou efetividade, se ela foi implementada de forma eficiente. Mas de forma eficiente pode ser que também não tenha eficácia nem efetividade, né? Já aproveito aqui para explicar, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é se o processo está sendo feito de forma rápida, com o menor custo possível e mantendo algumas coisas de economicidade. Então nós temos eficiência no processo de implementação. A eficácia é se foi entregue o que era para ser entregue de forma completa. O objetivo foi alcançado. Podemos assim resumir, se o objetivo, a entrega do produto, que foi o produto ou o serviço que foi proposto ali. Então é a eficácia, ela tem a ver com o resultado. E se causou realmente uma mudança naquela comunidade, aí nós podemos dizer de efetividade, se mudou a vida das pessoas. Numa epidemia, a questão da eficiência é se as vacinas foram distribuídas de forma eficiente, de forma rápida, com menos custo possível, se elas foram compradas a tempo, né, e provocou menos mortes de pessoas, se essas vacinas foram entregues, se for um processo, né? Agora, a eficácia se todo mundo foi realmente foi vacinado, quantas pessoas, daquelas pessoas que foram vacinadas, quantas, mesmo sendo vacinadas, desenvolveram aquela doença, alguma forma dela, se realmente fez mudança. E a efetividade, se o número de contaminações e mortes caiu ao longo do tempo e realmente a situação foi resolvida. Nessa questão aí de eficiência, eficácia e efetividade, né? Na questão das comunidades de palafita, se a construção das casinhas populares foi feita com material bom, mas não caro, não superfaturado, se foi feito em tempo hábil, se teve o uso não teve o desperdício de recurso, aí é eficiência. A eficácia, se a grande parte dos moradores daquela região perigosa de palafita realmente receberam, se quase todos, ou 90% recebeu, ou 100% recebeu, se 100% recebeu, eficácia total. Eficácia. E
a efetividade é o quanto que mudou a vida dessas pessoas quando elas saíram das comunidades de palafitas, ali à mercê da dengue, de chikungunya, zika, outras doenças, cólera, né, onde o saneamento de esgoto era precário, quer dizer, nem precário, nem existia, né, a incidência de doenças nas crianças, as dificuldades para movimentação, aumento do tráfico de drogas, pois quanto menos urbanizado, mais tráfico de drogas, tudo isso. Se tudo isso se reduziu ao longo do tempo, pois passaram a morar em um local mais limpo, organizado, saneamento básico, etc. Se houve uma mudança drástica na vida dessas pessoas, então nós podemos dizer que sim, teve efetividade a política pública. E aí que nós vamos chegar à questão, como que elas surgem, as políticas públicas? Elas vão surgir com as chamadas demandas sociais, as demandas da população. A população tem demanda, ela tem uma demanda, e muitas vezes essas demandas são novas, recorrentes ou reprimidas. Elas são novas porque é recente. Vamos dizer, uma comunidade se instalou em tal lugar e precisa recentemente de mudança, de uma política pública para resolver um problema que é novo, uma situação nova. A própria semântica da palavra já diz. Recorrente, a mesma coisa. Já há muito tempo não se resolve aquele problema. Esses dias aí no YouTube eu estava vendo muitos vídeos da travessia da 319, né? Uma rodovia fantasma, chamada Rodovia Fantasma, que sai de Rondônia, Porto Velho, na capital Porto Velho, e vai até Manaus, no Amazonas. Ela foi construída na década de 70 pelo governo federal, já no governo militar. O objetivo ali era transformar a Amazonas num polo de distribuição de produtos, né? Pois da Zona Franca de Manaus, produzindo produtos industriais, poderia escoar sua produção para o norte, do norte para a Venezuela, né, para Roraima, Amapá, para o centro do Brasil, para o sul, saindo de Manaus, indo até Porto Velho, depois para o Peru. A ideia era transformar Manaus num polo exportador de grande produtos com valor agregado, né? E grande parte da matéria-prima que não se encontra na Amazônia entraria também por essa rodovia. Sairia ali do sul, sudeste do país, centro-oeste, iria até Porto Velho. Porto Velho ia ser um entreposto de riqueza, iria crescer, e dali chegaria em Manaus, produção, depois distribuição. E essa estrada, ela deixou de ser continuada, a sua manutenção parou, acabou, o asfalto foi deteriorado ao longo dos anos, desde a década de 70, não tem mais asfalto, são pequeníssimos pedaços e às vezes uma situação deplorável, né? Mas as pessoas utilizam essa travessia, ou seja, desde a década de 80, 90, elas utilizam, saem de Porto Velho ou saem de Manaus, vice-versa, e fazem essa travessia entre essas duas, de ônibus, de caminhão, de carro, e vão lá no atoleiro, passam 2, 3, 4 dias, são máquinas sendo levadas de uma capital para outra, e é uma demanda social recorrente, que até hoje não foi implementada o asfalto desta importante rodovia, fazendo a ligação de duas capitais brasileiras. Reprimidas é porque não é levado ao conhecimento público, não há conhecimento público, né? Então nós temos essas 3 formas de demandas, as novas, as recorrentes e as reprimidas. E o ciclo de política pública vai por ali, né? O problema, ele é apresentado, né, através dessas demandas novas, recorrentes ou reprimidas. Se ela é apresentada na reprimida, ela vai deixar de ser reprimida, obviamente.
mas no momento que ela é apresentada, aí cria-se uma agenda. Essa agenda é que vai fazer a diferença entre uma política pública que vai para frente e outra que não vai. Por quê? Na agenda, ela vai ser analisada da seguinte forma: a demanda, como que é essa demanda social? Como que ela iria impactar na economia do país? Neste exemplo que passamos ali, da provável recapeação da BR-319, saindo de Porto Velho até Manaus, ou vice-versa, ela iria dar um impacto econômico grande, gigantesco para o país, um desenvolvimento naquela parte norte que seria extremamente importante. Então ela já tem um ponto positivo. As soluções, é viável tecnicamente? Esse é o segundo ponto para uma política pública que é discutido na agenda. É viável? Ela tem essa viabilidade? Existe governança, capacidade financeira para implementar essa política pública? No caso do nosso exemplo, quanto que custaria para colocar o asfalto de Porto Velho até Manaus? Apesar que tem asfalto já no início, ali nos 100 primeiros quilômetros de Porto Velho em direção a Manaus, e tem também 100 ou 150, e também tem asfalto no 100 e 150, só que no meião não tem nada, só lama, atoleiros, etc. Mas seria viável tecnicamente? E as licenças ambientais, como é que seria a licença para asfaltar tudo isso? Essa é a segunda parte para uma política pública sair. A terceira parte é: há interesse político? Aí que nós entramos na grande questão, talvez do porquê. Pode ser, não sei, nós estamos aqui no Sudeste, mas pode ser uma das explicações do porquê não é asfaltado essa rodovia, pois a questão é interesse político. Existe um interesse político de asfaltar? O interesse político, muitas vezes, ele vai gerar em votos. Quantos votos iria trazer para quem liderasse o projeto de asfaltar essa rodovia? Quantos votos? Pois, se fosse para ser deputado federal, vai ser deputado federal ou pelo Amazonas ou por Rondônia. Se for deputado federal e asfaltar e ele conseguir, dentro já do governo, fazer a mobilização para asfaltar isso, quantas pessoas seriam impactadas? Provavelmente não muitas, porque se ele for por Rondônia, vai ser um pedaço de Rondônia, vai estar fora do centro populacional que é a capital, e não iria ter muitos votos. Os amazonenses não iriam votar para deputado federal de Rondônia e vice-versa também aconteceria. E a mesma coisa podemos dizer. Então, como é uma demanda que não traria muitos votos, o interesse político já se esvai. Já tem uma diminuição deste interesse político para fazer. Então ele não sai da agenda. Não sai, ou seja, o problema ele é recorrente, tem uma demanda recorrente. Ele entrou na agenda das discussões. Ele é uma demanda social legítima, que traria muito desenvolvimento tanto para Porto Velho quanto para Manaus. Tem uma viabilidade técnica, não custaria muito para asfaltar, mas aí esbarra na questão política, não traria muito voto para quem liderasse essa demanda. E na questão também, se um presidente da República fizesse desse uma honra para asfaltar esse pedaço, também não levaria, pois seria muito mais importante pegar os recursos nacionais e implementar em outras rodovias, por exemplo, a duplicação da 116, que sai do Sudeste, liga o Nordeste, aonde está o centro populacional, seria muito mais interessante politicamente, pois traria muito mais votos do que fazer a recapeação dessa 319.
Ou seja, acaba ali. Ela não vai para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? A formulação. Pois no momento em que o problema é apresentado, tem demanda social, existe a solução, pois existe viabilidade técnica, ambiental, social e de recursos. E existe um interesse político. Os políticos querem realmente fazer aquela ação. Aí vai-se para o próximo passo do ciclo das políticas públicas, que é a formulação. Vai ser formulado um plano para ser implementado. Da formulação, existe a implementação. Aí vai realmente implementar. E da implementação, o acompanhamento e avaliação, e depois verificar as questões de eficiência, eficácia e efetividade. É isso que nós temos para tratar neste áudio resumo sobre políticas públicas. Nos próximos vamos falar ali dos tipos, as formas, né, as teorias de Theodore Lowe, né, os modelos de John Clatter e diversos outros estudiosos dos assuntos para falarmos de políticas públicas. A princípio aqui para lembrar, nós falamos, né, o Polity, a dimensão institucional, o Politics, a dimensão processual, a Policy, a dimensão material, a diferença de governabilidade e governança, tratamos aqui, os componentes das políticas públicas, que é o componente institucional, decisório, comportamental e causal, e falamos do ciclo das políticas públicas. O problema, a agenda, onde vai ser discutido dentro da agenda, a demanda social, a viabilidade técnica e o interesse político. E se cumprir esses 3 pontos que vão dar a janela de oportunidade, vai se evoluir para a formulação, da formulação à implementação, da implementação à avaliação. Bom, é isso. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo áudio resumo.